Neste vídeo vamos apresentar a técnica de colocação utilizando o polinômio de Lagrange para a resolução de uma equação diferencial. Numa outra aula nós vimos a parte teórica, da aplicação da técnica de colocação utilizando uma aproximação polinomial de Lagrange. A ideia básica é resolver essa equação diferencial sujeito a essas duas condições de contorno. Vou utilizar uma aproximação que no caso é uma aproximação do tipo polinomial, usando polinômios de Lagrange. Eu tenho aqui a solução analítica desse problema, e vou comparar os resultados obtidos a partir da minha aproximação com a solução analítica. A ideia básica da técnica de colocação é fazer com que o resíduo se anule nos pontos de colocação escolhidos, nos pontos internos. Lembrando que a expressão do resíduo ela é obtida quando eu pego a minha aproximação e substituo na minha equação diferencial que eu quero resolver. Aqui nós temos a fórmula interpoladora de Lagrange, onde L e I de x aqui são os interpoladores de Lagrange. Então eu estou utilizando um polinômio desse tipo aqui, baseado nos interpoladores de Lagrange, onde L e I de x são os interpoladores de Lagrange, como eu disse. Quando eu substituo a minha aproximação polinomial de Lagrange na minha equação a ser resolvida, eu obtenho um resíduo, que é um resíduo dessa forma aqui, desse tipo, onde as derivadas primeira e segunda aqui dos interpoladores de Lagrange são dados aqui, obtidos aqui por essas duas fórmulas. No caso aqui são os interpoladores das derivadas primeira de Lagrange, dado por essa equação 38, que eu chamei de AJI, e aqui eu tenho as derivadas segundas dos interpoladores de Lagrange, representada aqui por essa equação 39, que eu chamei de BJI. Então, basicamente, eu tenho que fazer com que nos pontos internos, os meus resíduos, no caso aqui, se eu escolher, por exemplo, dois pontos, eu vou ter dois resíduos, Então, nesses pontos internos, eu tenho que fazer com que o resíduo se anule e eu tenho também que satisfazer as condições de contorno. Ou seja, a minha aproximação de Lagrange tem que satisfazer as condições de contorno, No caso aqui, quando x for igual a zero, φ tem que ser igual a zero, e quando x for igual a 1, φ é igual a 1. Lembrando que φ aqui é a temperatura adimensional e x, que nós estamos considerando, é a nossa variável independente que representa a posição adimensional, uma vez que a equação diferencial que estamos considerando, que essa equação aqui, ela descreve o perfil de temperatura ao longo de um cilindro. Então, φ é a temperatura adimensional e x é a posição adimensional. Foi escolhido aqui, dentro do intervalo de integração que varia de 0 a 1, foi escolhido dois pontos internos, que são esses pontos aqui, ou seja, x1 igual a 0,5 e x2 igual a 0,65. Então, nesse caso aqui, como eu estou considerando dois pontos internos, eu vou ter duas expressões para o resíduo. Então, com isso, eu obtenho um sistema formado por duas equações, e duas incógnitas, que no caso aqui serão φ1 e φ2, que representa aqui os pontos internos. Já que φ0 e φ3 eu tenho que são obtidos aqui pelas condições de contorno como eu mostrei. Então, sendo assim, eu calculo os valores aqui representando as derivadas dos interpoladores de Lagrange, através daquelas fórmulas que eu mostrei, que são as equações 38 e 39, essas duas equações aqui. Eu tenho aqui os valores de Pecla e Nusselt, que são dados no problema. Tenho os valores de φ0 e φ3, que são os valores que satisfazem as condições de contorno. Então, com isso, eu preciso encontrar os valores de φ1 e φ2. Então, eu tenho um sistema formado por duas equações e duas incógnitas, que nesse caso são φ1 e φ2. Então, isso foi implementado no Excel. Vamos lá no Excel, Então está aqui, aqui minha solução analítica que eu vou utilizar para comparar, com a minha solução aproximada. Eu implementei aqui a minha solução analítica, conforme já visto em aulas anteriores, Então, para cada ponto x, da minha variável independente, eu tenho um valor de φ. As derivadas dos interpoladores de Lagrange, que são dadas pelas equações 38 e 39, que são essas equações aqui. Eu calculei manualmente, eu coloquei aqui um anexo apresentando as fórmulas, está aqui. O cálculo foi feito manualmente porque eu estou utilizando Excel, mas se eu utilizar um programa mais apropriado como o Fortran, MATLAB,
é só criar uma rotina que calcule os valores, né, desses interpoladores. Então aqui eu coloquei, né, uma tabela para cálculo desses interpoladores. Os valores dos interpoladores estão aqui. Então, como eu disse, eu tenho duas equações algébricas, né, que são as equações referentes aos resíduos, que eu tenho que anular nos pontos internos escolhidos, né, x1 e x2, sendo que x1 é igual a 0,5 e x2 igual a 0,65. Pronto, então, como eu tenho que resolver um sistema de equações, formado por duas equações no caso, né, e encontrar as minhas duas variáveis que eu quero, né, que representam aqui os valores de φ nos pontos internos, né. Então está aqui, eu tenho que encontrar essas duas variáveis, que é φ1 e φ2, né, nos pontos internos. Então eu vou utilizar o solver para resolver o problema, o sistema de equações. Então, como foi mostrado lá nos resultados, né, quando eu tenho essa condição aqui, né, Peclet e Nussel igual a 1, eu tenho que obter a minha solução analítica, né, ela me dá praticamente aqui uma reta. Então, a minha aproximação tem que descrever esse comportamento, né? E quando eu tenho aqui Peclet igual a 10 e Nussel igual a 0, observe que minha solução analítica, né, que é a solução exata, ela me dá uma resposta desse tipo aqui, né, que é semelhante a uma resposta de primeira ordem. Então, a minha aproximação de Lagrange também tem que descrever esse tipo de comportamento aqui. Para o caso de Nussel igual a 0, né, vou botar aqui Nussel igual a 0 e Peclet igual a 10. Então, observe que aqui no gráfico, né, a minha solução analítica ela apresenta esse tipo de comportamento. Então, basta eu resolver o sistema de equações para encontrar os valores de φ1 e φ2, né, que são os meus pontos internos. Os meus pontos externos, que são as minhas condições de contorno, né, elas já estão satisfazendo, né, as condições de contorno propriamente dita, né? Então eu só tenho que fazer o ajuste desses dois pontos internos, resolvendo o sistema de equações, né? Então eu considerei aqui a minha equação 1, que é a equação do resíduo, né, no ponto x1, como sendo a minha função objetivo, e considerei a outra equação do resíduo, né, que é a equação do resíduo no ponto x2, como sendo a minha restrição, né? Então, como eu tenho que fazer com que o resíduo se anule nesses dois pontos internos, então ele tem que ser igual a 0. E minhas variáveis, né, de decisão, que são as minhas incógnitas, né, são φ1 e φ2. Então eu vou lá no solver, né, solver, eu tenho que definir meu objetivo, que é a equação 1, né, tem que ser igual a 0, o valor daquela equação, ela tem que se anular no ponto interno x1, né. E eu tenho que alterar aqui as minhas variáveis de decisão φ1 e φ2, né, que são representadas aqui no gráfico por esses dois pontos. Sujeito às restrições, né, que é a restrição inerente, né, à minha segunda equação do resíduo, né. Então, a minha segunda equação, né, do resíduo também tem que ser igual a 0, né. Já está aqui, ok. Então é só resolver. Pronto, o solver encontrou uma solução. Observe que eu encontrei os valores de 0,96, né, para φ1 e 0,99 para φ2, né, que é bem próximo de 1 aqui, que é justamente, né, os valores que a minha solução analítica, né, fornece quando eu utilizo aqueles números de Peclet e de Nussel, né. Agora, para o caso de Nussel igual a 1 e Peclet igual a 1, observe que a minha solução analítica ela é praticamente uma reta, né? Então eu tenho que resolver o sistema, né, de forma que minha aproximação de Lagrange, né, consiga descrever esse comportamento. Então, mais uma vez, eu vou utilizar o solver. Os valores já estão aqui, né, definidos na célula, então só vou clicar aqui em resolver. Pronto. O solver encontrou uma solução. Observe que, mais uma vez, a minha aproximação, né, consegue descrever aqui o comportamento previsto pela minha solução analítica. E como eu comentei na aula, né, na parte teórica, utilizando a aproximação de Lagrange, como eu estou utilizando Excel, e o Excel tem algumas limitações, né, então eu considerei somente dois pontos, né.
Mas o ideal é utilizar mais de 2 pontos, no caso aqui, porque a maioria dos problemas eles não apresentam solução analítica. E assim, se eu utilizar 2 pontos somente, eu corro o risco de não estar representando o meu sistema adequadamente com aquele modelo considerado, né? Então, devido às limitações do Excel, eu usei apenas 2 pontos, né? E também, como se trata de um exemplo meramente ilustrativo, né? Eu estou utilizando Excel, eu usei somente 2 pontos. Mas eu utilizando uma linguagem mais apropriada como Fortran, MATLAB, Python, né, etc., eu tenho condições de implementar uma rotina que permita a utilização de mais pontos, né, sendo que com isso, se eu utilizar mais pontos, eu vou ter uma quantidade maior daqueles parâmetros AJI e BJI que representam, né, as derivadas dos interpoladores de Lagrange, né. Então, como é um cálculo um pouco trabalhoso, se eu for utilizar mais de 2 pontos, né, eu tenho que usar uma linguagem mais apropriada. Mas a ideia básica do método é essa que foi mostrada aqui, né? Utilizar uma aproximação de Lagrange, obter com isso um sistema de equações, né? E resolver o sistema de equações encontrando os valores da minha variável nos pontos internos escolhidos.